eu não sabia rezar nada. Eu não sabia rezar Pai Nosso, né? Nunca ninguém me ensinou. Não sabia rezar uma Ave Maria. Então, às vezes que eu precisei falar com Deus, era realmente falar. Uma intimidade mesmo com Deus. Tratava Deus assim no íntimo, sabe? Ai, meu Deus, me ajuda nisso, me protege daquilo. E aí, nesse período, né, que eu estava mais ou menos na faixa de 13 anos, minha mãe combinou com meu pai que eu ia morar com ele em São Paulo. E aí, mas não foi porque eu queria ir, não. Eu estava dando trabalho. Ela falou, olha, você está dando trabalho, pais separados, né? Você vai morar com seu pai vai te dar jeito. Eu falei, tá bom, né? E naquela época eu fiquei feliz com essa notícia, porque eu pensei assim, meu pai morava sozinho, pensei, poxa, eu vou cuidar do meu pai, uma coisa de menina, né? Sim. Falei, eu vou cuidar do meu pai vai cuidar de mim, a gente vai viver uma vida muito boa. Eu falei, vai ser bom. E aí, minha mãe falou, ó, seu pai já combinou, ele vai vir te buscar tal dia, ele morava em Santo André. E aí eu arrumei minhas coisas, fui embora feliz com meu pai. Pegamos o ônibus na rodoviária Novo Rio, meia-noite, chegamos em São Paulo por volta de 6 da manhã. E aí eu já toda alegre, né, pra gente ir pra nossa casa. Meu pai me levou pra uma casa de um casal amigo dele, que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E a família era o casal, 2 crianças pequenas e uma senhora que era doente, ela não falava, ela andava com muita dificuldade. E esse casal saía para trabalhar e as crianças ficavam com essa senhora, né, do jeito que dava. Meu pai me deixou lá e falou assim, ó, minha filha, você vai ficar aí, tá? O pai vai ali trabalhar e depois eu volto. Aí eu não acreditei naquilo não, mas eu falei assim, eu não sabia o que falar, eu tava também cansada da viagem. Aí ele pegou, me deixou lá, realmente, e foi embora. Quando eu me vi naquela casa, e era uma vila de casas, com várias casas, banheiro pro lado de fora, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei com Deus. As casas não tinham banheiro? Essa que eu estava, o banheiro era pro lado de fora. Gente. E era uma casinha assim, era um quarto, uma sala e uma cozinha. E esse banheiro pro lado de fora. Assim, a gente tinha uma vida muito simples, muito humilde, mas minha mãe sempre é muito caprichosa, sempre arrumou muito bem a casa, tudo muito limpinho. Os móveis não eram novos, mas ela sempre fez questão de ornamentar com plantas, ela sempre gostou muito de plantas. Então assim, a nossa casa era uma referência pra mim, de um lar, né, aconchegante, tudo. E aí eu me vi lá, né, naquela casa, com aquela família. O que mais me incomodava não era tanto o lugar, era eu não saber onde eu estava. Sim. Né? E aí ele foi embora. Então eu me vi sozinha, né? 13 anos em São Paulo. Eu pensei até assim, sempre não voltar, né? Naquela época não tinha celular, né? Pra eu falar com a minha mãe. A hora que você quisesse. Ou avisar que eu cheguei bem. Não tinha isso não, a gente se falava, eu me lembro muito bem, por telegrama. Eu sou da geração X. Mas o seu pai voltou à noite. Vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Aí a gente chegou, né? Eles me deram, quer almoçar? Eu falei, tá, eu vou almoçar. Mas eu tava desolada. Eu estava desolada. As crianças me olhavam assim, eu parecia um extraterrestre. As crianças me olhavam assim, e eu também olhava pra elas, assim, uma coisa louca. Aí me deram almoço. Você quer deitar um pouquinho pra descansar? Eu falei, eu quero, eu preciso. Aí então, quer tomar um banho? Aí quando eu falei que queria tomar um banho, aí que eu descobri que o banheiro era pro lado de fora. O banheiro era lá fora. Aí eu fui, aí lá no banheiro, eu tive essa necessidade de falar com Deus, né? Fazer uma oração. E eu supliquei a ele, eu falei, Senhor, meu Deus, me tira desse lugar. Eu não sei onde eu tô, eu não sei o que tá acontecendo, me tira daqui. Eu te suplico. Eu falei assim com Deus, né? E aí eu acho que eu chorei, eu não lembro muito bem, mas eu saí de lá, deitei e dormi. Não sei quantas horas, assim, sei que anoiteceu. Aí quando eu acordei, que eu despertei, a menininha tava na casa, tava assim, bem em cima de mim, assim, me cutucando, aí eu despertei, eu ouvi uma voz na sala, uma voz familiar. Aí eu falei assim, eu acho que é meu tio. Eu acho que é meu tio. Eu fiquei prestando atenção, porque eu não vi meu pai, não. Eu escutei a voz do meu tio. Aí a minha tia também falava assim, a gente não sabia que ela estava aqui, que não sei o quê. O Charles não avisou, então a gente não sabia. Aí quando eu cheguei na sala, era meu tio
meu tio Luiz, minha tia Salete, né? Já faleceu ela. Aí eu falei, tio, né? Pessoas conhecidas. Aí a gente se abraçou e tudo. E, Lília, a gente não sabia que você estava aqui. O Charles não avisou que você ia vir. A gente veio te buscar. Olha, Deus. Aí eu falei, tá, pega suas coisas agora, a gente veio te buscar. Eu entrei pro quarto pra pegar minhas coisas, eu ajoelhei, eu falei, Senhor, muito obrigada, né? Assim, ali eu me senti acolhida, eu senti que Deus me atendeu, né? Nossa, meu que pedido. lindo, Lília. Foi a minha primeira experiência, assim, né? Uhum. Que eu clamei a Deus e Ele me ouviu. Aí meu pai tava perto, meu pai não falava nada. Aí meu tio falou, vambora, eu peguei minhas coisas. Quer dizer, eu não passei nenhuma noite lá naquela casa, Graças a Deus. E aí, tchau, gente, obrigada, agradeci. Fui pra casa do meu tio, né? Aí eu já tava bem aliviada, né? Bem tranquilo, tava em casa, em família. Aí meu tio falou assim, olha, separa suas roupas aí, porque amanhã a gente tá saindo pra viagem, de férias. Meu tio ia sair, tipo, 4, 5 horas da manhã, pra uma viagem com a família dele de férias. De 30 dias. Quase que ele não te pega ali. Você entendeu? Então eu ia ficar ali, né? Eu não sei o que eu ia passar ali. Eu ia ficar ali sem ninguém. Porque meu tio era o único parente também que meu pai tinha lá em São Paulo. Em Santo André. Aí ele falou assim, ó, arruma suas coisas que a gente vai viajar amanhã de madrugada. Falei, tá. E foram as melhores férias da minha vida. Ai, a gente foi pra Santos, pra Peruíbe, ele me levou junto com a família dele e foi muita alegria, sabe? Assim, eu nem lembrava que eu tinha... E o seu pai continuou em São Paulo? Meu pai continuou. Só que o seu pai, então, não devia ter casa. Não Ele tinha. Não tinha casa. Não tinha casa. Ele morava num quarto, né? Não sei se ele até dividia com algum colega. Ele não se preparou pra me levar, mas ele me pegou e me levou. Sim. Né? E aí, quando nós voltamos de férias, e a minha tia também era evangélica. Ó, outra situação, minha tia também era evangélica, me levava no culto, né? A gente ia de vez em quando no culto. E a igreja dela também, eu também não me identifiquei, porque era assim, um glamour, sabe? Um status bastante. As meninas, eu acho que lá não podia cortar cabelo, né? O pastor não... A doutrina, né? Sim. Eles lá não podiam cortar cabelo. Então eu olhava assim, as meninas, tudo com aquele cabelão igual um véu, né? Muito elegantes. Eu falei, gente, eu não caibo aqui, porque eu nem tinha, né? Eu fui pra lá, essa situação aí, meu pai eu não tinha mesmo, a gente vivia muito humilde. E aí eu falei, nossa, a igreja era legal também, era muito bacana, tinha muito louvor, bateria, era muita emoção, mas eu falei, não é aqui ainda também não, né? Não é aqui. Aí eu fiquei 1 ano lá, morando com meu tio, com a minha tia, minhas primas, né? E aí meu pai, no final das contas, e com a esperança do meu pai fazer aquilo que eu tava sonhando, dele arrumar uma casa e a gente ficar junto, né? Eu cuidar dele, ele cuidar de mim, só que não aconteceu. Aí, por fim, ele saiu do emprego, foi lá no meu tio avisar, olha, eu fui sair do emprego, fui mandado embora, não tem condições. Aí minha mãe ficou sabendo, né, dessa situação, falou, então traz a Lília de volta. Aí volta a Lília pro Rio de novo.